Boa tarde, meu nome é Ana Letícia De Fiori. Essa é mais uma aula da disciplina de Introdução à Antropologia do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre. Essa aula, como fazer fichamentos, assim como a aula sobre como ler textos acadêmicos, vai ficar aberta no canal do YouTube do curso de Ciências Sociais da UFAC, porque a ideia é que vocês possam ter livre acesso a ela, independente de qual curso, qual a disciplina que vocês estão cursando, e que vocês podem compartilhar, porque ela é uma aula que tem a intenção de ajudar todos aqueles e aquelas que estão enfrentando a vida acadêmica e que têm dúvidas sobre como fazer fichamentos, que é uma exigência bastante presente, principalmente nos cursos de ciências humanas. Então fiquem à vontade para compartilhar essa aula. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos primeiro retomar um pouco a discussão sobre letramento acadêmico e como a leitura e a escrita de fichamentos são elementos importantes para esse letramento, ou seja, para nosso aprendizado de como ter leituras metódicas e produtivas, que são diferentes de outros tipos de leituras e escritas que a gente tem na nossa vida. Então, a gente vai falar sobre as análises necessárias para um fichamento, qual é o tipo de perguntas que vocês têm que fazer para os textos, quais são os elementos que vocês têm que identificar em um texto para poder fazer um bom fichamento. Nós vamos apresentar os elementos mínimos de um fichamento, né? Como se faz o cabeçalho, como se faz o texto. E aí a gente vai apresentar os tipos de fichamento. Esses tipos são um pouco arbitrários. Vocês vão encontrar sites, vídeos, que vão dar diferentes classificações para tipos de fichamento. Às vezes os professores também usam nomes diferentes, porque toda classificação envolve um nível de arbitrariedade. Mas eu organizei eles da seguinte maneira, porque eu acho que eles ajudam a fazer um mapeamento de formas possíveis de fichamento, e vocês vão ter exemplos de como se faz cada um deles, e aí vocês podem ver qual é o tipo de fichamento que ajuda vocês melhor, dependendo do objetivo de vocês ao fazer um fichamento. Mas é importante também que vocês confiram com seus professores e professoras o que eles estão esperando quando eles pedem um fichamento como trabalho de disciplina. É claro que nem todo fichamento é feito como trabalho de disciplina, e nós vamos falar sobre isso. Bom, a leitura e a escrita de fichamentos são parte do letramento acadêmico, como eu falei, porque uma boa prática de leitura sempre envolve algum tipo de prática de escrita. Nós falamos bastante sobre isso no vídeo passado. Porque a leitura acadêmica não é uma atividade passiva. A leitura acadêmica é muito diferente de vocês pegarem um romance, um livro de poesias para lerem, para ter a fruição daquela narrativa, daquela estética daquele texto. E é também diferente da leitura de um texto informativo de um jornal ou de um manual de instruções para instalar um programa no seu computador. Ela envolve uma apreensão ativa da estrutura das informações contidas no texto. Ou seja, vocês não vão só absorver as informações que estão ali, mas entender como aquele texto foi construído, qual é a sua estrutura. E fazer essa análise, isso vai ajudar vocês nos seus fichamentos e na produção dos seus próprios textos, que é uma coisa que vocês vão fazer bastante ao longo da vida acadêmica de vocês. Então, uma prática de leitura vai envolver diferentes práticas de escrita, desde intervenções no texto, com grifos e anotações, coisas que eu fui apresentando para vocês no vídeo passado, como anotações de conceitos e ideias em um caderninho, em algum arquivo que vocês possam ter. É bom quando vocês têm ideias, enquanto vocês estão lendo, que vocês anotem, porque a fada da inspiração vem e vai, e se vocês deixam ela passar, às vezes vocês nunca recuperam. E os fichamentos, que é o que a gente vai falar mais aprofundadamente hoje. Bom, fichamento é uma prática de letramento acadêmico, ou seja, é uma prática de leitura e escrita metódica dos textos indicados, seja pelas disciplinas dos cursos, seja de interesse para as pesquisas de vocês. Então, vocês podem, ao longo da trajetória acadêmica de vocês, ir encontrando temas que interessem. E que vocês vão olhar para esses temas, para essas questões, com um olhar cada vez mais a partir das ciências sociais. Ah, professora, eu quero fazer uma pesquisa sobre a história e o cenário contemporâneo do futebol profissional no Acre. Isso é um tema de pesquisa. Então, vamos ler textos de antropologia do esporte, antropologia do futebol. Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre mudanças nos hábitos de alimentação trazidas pela imigração árabe para o estado do Acre. Poxa, que interessante esse tema. Então vamos ler sobre antropologia da alimentação,
Vamos tentar buscar textos da história, sobre a história das imigrações para a região. A gente pode fazer um levantamento de textos que falem sobre disponibilidade de certos ingredientes no mercado. Tudo isso são textos que vocês vão ter que buscar para construir uma pesquisa sobre esse tema. E conforme vocês leem, se vocês ficharem, isso já fica mais organizado para quando vocês forem escrever os seus projetos. Portanto, o fichamento é uma ferramenta de trabalho que auxilia a mobilizar autores, suas teorias, conceitos e resultados de pesquisa para a construção dos seus próprios argumentos no fazer acadêmico. Um fichamento não é um fim em si mesmo. Ele pode ser o trabalho final de uma disciplina, mas, em geral, o fichamento serve como um ingrediente preparado para a produção desses outros textos, de projetos, de artigos, relatórios, dissertações, teses, se vocês forem para pós-graduação. O exemplo que eu dou, fazendo uma analogia, é com a gastronomia. Não sei se vocês que estão me assistindo têm o hábito de ir para a cozinha. Eu, particularmente, não gosto muito de cozinhar, mas aprendi que a gente, quando vai cozinhar, a gente precisa organizar os ingredientes que a gente vai utilizar. Se vocês lembram lá no vídeo passado, que eu dei como exemplo de gênero textual o livro de receitas, ele tem uma seção ingredientes e uma outra seção modo de preparo. O pulo do gato é que você vai precisar, para poder cozinhar, já deixar certos ingredientes pré-preparados. Vai ter picado os seus temperos e legumes, vai ter medido a quantidade de óleo, vai ter, no caso dessa foto aí, picado a carne, que vai fazer o refogado. Porque você não vai conseguir cozinhar bem, pilotar o fogão, enquanto faz essas outras coisas. Então é importante deixar tudo organizado na hora de fazer a magia da culinária acontecer. Com a escrita, é a mesma coisa. Se você já tem uma leitura dos textos que você vai precisar e eles organizados em fichamentos, na hora que você senta para escrever o seu projeto de iniciação científica ou TCC, um artigo, um relatório, você já tem aquele conceito trabalhado, compreendido, formulado nas suas palavras ou com a citação certa, destacada. Isso facilita muito a sua vida, tanto no sentido de ter uma compreensão mais clara do que aqueles autores querem dizer, quanto de poupar tempo, de você ter que reler todo aquele texto, todo aquele livro de novo. Então, é o seu mise en place acadêmico, o seu fichamento, a sua pasta de fichamentos. Por quê? Por causa do auxílio à memória que esses registros dos fichamentos nos oferecem. A gente não pode confiar na memória das nossas leituras sem a utilização dos registros. A ideia do curso de Ciências Sociais é que vocês leiam bastante. Progressivamente, ao longo do semestre, vocês vão ser exigidos de mais leituras por semana, conforme vocês peguem a prática. Claro que vocês podem enrolar, não ler nada, procurar um fichamento pronto na internet, mas isso vai ser prejudicial para vocês na realização do curso. É importante que vocês realmente separem um tempo, um esforço para ler os textos e fazer os fichamentos, porque eles vão ajudar vocês a lembrar dos textos depois. Inclusive para fazer relações com leituras futuras, né? Então vocês podem utilizar um autor que vocês já leram para compreender um texto que vocês estão lendo. Por exemplo, toda a teoria de capital simbólico do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, tem uma certa influência tanto das noções sociológicas de Émile Durkheim como da teoria de capital do Karl Marx. Então, se vocês tiveram boas leituras e bons fichamentos do semestre de Durkheim e do semestre de Marx, vocês têm uma compreensão melhor do Bourdieu. Mas o Bourdieu também dialoga com o autor da antropologia, que é o Marcel Mauss. Inclusive, o Bourdieu tem um ensaio chamado Marginalia, Nota sobre o Dom, em que ele está recuperando o ensaio sobre a dádiva do Marcel Mauss, que a gente vai ler aqui no curso. Então, lá do campo da antropologia tem uma leitura que vocês fizeram, e se fizerem bem, pode ajudar vocês a entender um autor da sociologia. Isso é importante para vocês. Isso já se desdobra no segundo ponto, que são as operações de significação. Porque um fichamento envolve um esforço de compreensão e sistematização da leitura. Quando vocês ficham, vocês evitam um risco que é muito comum na leitura, que é de ficar pulando trechos que vocês não entenderam direito. Que é aquilo que a gente falou sobre a leitura fragmentada no vídeo passado. Quando você está lá
compenetrado, disposto a fichar o texto, você não vai deixar passar aquele parágrafo só porque você não entendeu. Você vai ficar batendo cabeça nele para entender. E vai ir e voltar, às vezes um trecho mais para frente do texto te ajuda a entender aquilo que ficou para trás. A leitura se torna menos linear nesse sentido e vai construindo um significado, uma compreensão de vocês para aquele texto. E um fichamento estabelece um diálogo com o texto que vocês estão fichando. Então, vocês podem comentar, colocar dúvidas, fazer relações e registrar isso. Então, essas ideias brilhantes que às vezes vêm quando a gente está lendo, se vocês não registram, vocês podem esquecer. Mas se tiver no seu fichamento, destacadinho, vocês vão acumular ideias brilhantes para fazer os trabalhos de vocês. Bom, o que a gente precisa para fazer um fichamento? O que a gente olha para o texto e tem que se perguntar? A primeira coisa, e uma das coisas mais importantes, é lembrar que todo texto serve para alguma coisa. Ele tem uma intenção, tem um objetivo do autor. O autor não vai escrever um texto acadêmico só porque ele gosta, porque ele acha bonito, porque ele não tem nada para fazer e acabaram as vidas do Candy Crush dele. Ele está se inserindo num debate acadêmico. Então ele tem algum objetivo, que é apresentar um novo conceito, que é refutar um outro autor, que é trazer dados novos, atualizados, sobre um certo panorama de uma situação social que está sendo analisada. Tem um objetivo ali. Ele pode estar mais ou menos explícito, né? Ele pode deixar mais ou menos claro qual é a intenção do autor, para quem aquele texto foi escrito. E vocês vão ver que os textos que deixam seus objetivos explícitos, em geral, são de mais fácil compreensão. E isso talvez ajude vocês a também escrever textos melhores. Além dos objetivos, todo texto tem algum objeto de estudo ou reflexão. Ninguém escreve sobre o nada, pelo menos não dentro da academia. Se o texto realmente não tem nenhum objeto de estudo, é porque o autor ligou o gerador de lero-lero e está só enrolando com palavras difíceis. Mas, em geral, os textos que são reconhecidos, que têm um certo valor, têm um objeto de estudo dentro do seu respectivo campo. Pode ser um objeto mais teórico, mais empírico. E esse objeto vai ser mais delimitado. Então, o objeto de estudo da minha dissertação de mestrado, por exemplo, foram as narrativas produzidas por diferentes esferas de um caso de assassinato que aconteceu em Minas Gerais em 2001. Então, esse é o meu objeto. Quais recortes e delimitações do texto? Ou seja, para aquela pesquisa, para aquele autor, o que ele vai limitar? Então, quando a gente pensa num tema amplo, assim, por exemplo, a noção de cidadania. Jesus amado, é muita coisa. Vocês não vão conseguir dar conta de todas as discussões sobre a noção de cidadania. Então, você pode fazer um recorte teórico, por exemplo. A noção de cidadania na teoria crítica contemporânea. Então, os autores que são reconhecidos como desse campo teórico, teoria crítica, né, os descendentes da escola de Frankfurt na sociologia, tem um certo debate sobre democracia e cidadania. Então, vou analisar alguns autores, isso deu um recorte de um campo teórico. A história da educação escolar no Acre. Também é muita coisa. Você pode fazer uma tese de doutorado sobre isso, mesmo assim vai ser muita coisa. Mas você vai fazer um TCC, pode dar um recorte temporal. De 1988, ou seja, da promulgação da Constituição Federal, até os dias de hoje. Te dá uma delimitação temporal. Nas escolas públicas de Rio Branco. Já é um recorte geográfico institucional ali. Tanto na hora de escrever quanto na hora de ler e fazer um fichamento, você pode identificar esses recortes, essas delimitações do texto. Muitos textos são textos frágeis, no sentido de só dizer generalidades, porque eles demonstram que os seus autores não conseguiram fazer bem o recorte e a delimitação do seu texto. Vocês já podem ir sentindo como é que vocês avaliam isso. Lógico que o autor pode ser um gênio, um cara que tem 40 anos de estudo nessa, e se permitir certas discussões mais gerais e abstratas. Mas, mesmo assim, elas vão ter certos recortes e delimitações. Dito isso, vai ter um problema, uma questão. Em geral, o problema é uma questão que o autor vai enfrentar e vai tentar resolver com aquele texto. O objetivo, muitas vezes, é resolver aquela questão.
Então, vamos pensar. Como o eleitor médio de Rio Branco compreende a noção de representatividade democrática? Isso é um problema. Isso é um problema social, isso é um problema sociológico, isso é um problema da ciência política, isso é um problema antropológico. Você pode abordar esse problema pelas suas diferentes áreas do conhecimento ou em alguma combinação delas. Esse é um problema. Quais são as hipóteses? Ele compreende a noção de representatividade democrática por meio do voto com uma atitude cética de os políticos são tudo bandido, tanto faz eu votar ou não votar, tá tendo corona, nem vou votar. Como é que a gente demonstra isso? Fica também uma análise a ser feita. Mas é uma hipótese, é uma resposta provisória àquele problema que o autor vai tentar responder. Então, ao longo do texto, esse problema vai ser analisado, dividido em partes ou aspectos. Nesse exemplo, vou ter que dizer um pouco diferentes noções de representatividade democrática. Ele pode fazer uma descrição de como é que é o cenário eleitoral aqui em Rio Branco, o número de eleitores, como é que os diferentes partidos compuseram bases eleitorais aqui, e coisas assim. Então você pega um problema e fatia ele em questõezinhas menores, esse é um jeito de analisar. Diferentes abordagens, tá tudo ali. E você vai poder achar isso no seu fichamento. Você vai poder, como eu falei, né, no texto sobre leitura, que você pode pegar um texto e ir demarcando blocos temáticos. Muitas vezes esses blocos temáticos, que você pode ir grifando, que você pode ir numerando parágrafos, justamente vão delimitar como no texto esses problemas estão sendo analisados. E aí você vai chegar a um argumento central do texto. Qual que é a principal tese que aquele texto está defendendo? Por exemplo, nesse exemplo das eleições, que a percepção de conservadorismo no eleitorado médio de Rio Branco se deve menos a um alinhamento com posições defendidas pelos partidos de direita e mais com uma certa rejeição a partir de percepções sobre o que foi a atuação dos governos tidos como de esquerda no Estado. Isso é uma tese que o texto pode tentar defender. E aí, como é que ela se torna um eixo do texto? Como é que, a partir desses diferentes microprobleminhas, no qual o problema central foi dividido, vão se alinhando a essa tese central, vão fazendo uma espinha de peixe nessa tese central do texto. Há um referencial empírico? Ou seja, o texto está discutindo um problema só teórico ou ele está olhando alguma coisa concreta? Que podem ser livros, inclusive, podem ser notícias de jornal, podem ser registros em cartório, dependendo de qual foi a pesquisa. Quais são as unidades de análise? Então, voltando ao exemplo que eu dei da minha dissertação de mestrado. Estava analisando um caso de assassinato, fui fazer etnografia no Tribunal do Júri, assisti o julgamento, li o processo inteiro, trabalhei com notícias de jornal, trabalhei com projetos de lei que foram criados a partir do caso, entrevistas, fiz um monte de coisa. Mas esses dados que eu foram coletando, eu preciso organizar eles. E eu preciso dizer, bom, qual é a unidade mínima que eu estou olhando para aquilo? Assim, não é o caso em si, parece muito grande. Então eu preciso de umas narrativas. Como é que as pessoas contam histórias sobre aquele caso? Então, elas contam histórias no tribunal, elas contam histórias no processo, elas contam histórias nas notícias de jornal. Aí as narrativas viraram a minha unidade de análise. A unidade de análise de uma pesquisa sobre conservadorismo no voto pode ser percepções dentro de um espectro ideológico. Então, não é a quantidade de votos que esse ou aquele partido recebeu, mas como é que se construiu socialmente uma percepção do que é direita ou esquerda. Pausa para intervenções do meu cachorro. Bom, para reunir os dados desse referencial empírico, uma pesquisa vai ter fontes, ela vai ter tirado isso de algum lugar, que não vai ser só da imaginação frondosa do autor ou autor.
Então, como é que ele fez essa pesquisa? Isso muitas vezes não vai estar de maneira explícita no texto, mas a não ser uma referência rápida. Isso baseou-se na minha pesquisa de mestrado, de doutorado, em algum lugar o autor vai dizer de onde que ele tirou aquilo lá. Nem que seja uma legenda de uma tabela. Quais são as orientações teóricas? Então, quais são os autores que ele cita, os conceitos que ele emprega? Qual é o método de investigação? Dialético, fenomenológico, essas palavras difíceis aí vocês vão encontrar, mas elas vão dar um pouco a linha da argumentação daquele texto. E qual que é o percurso? Será que ele vai de uma tese geral a casos particulares? A percepção do eleitorado médio de Rio Branco sobre conservadorismo é profundamente influenciada sobre a atuação dos partidos de esquerda e direita nos últimos 20 anos no Estado. Vamos analisar o resultado das eleições a cada 4 anos. Vamos analisar os discursos dos principais jornalistas do município. Então, você vai de uma tese geral para casos particulares. Ou pode ser o contrário, um evento em busca de explicações gerais. Minha dissertação de mestrado foi um pouco assim. Pegou um assassinato em Ouro Preto, Minas Gerais, e foi tentar buscar explicações gerais no modo de vida daquele município, na organização simbólica e ritual que opera em Ouro Preto, nas tensões entre os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto e os moradores da cidade. Então, eu fui do particular para o geral. Você pode contrapor diferentes teses. Por exemplo, você pode... as torcidas organizadas de futebol estimulam a violência dentro dos estádios. Você pega alguns autores defendendo isso, mostrando imagem de briga de torcida. Aí tem um autor que vai defender o contrário. As torcidas organizadas organizam e contribuem para a redução da violência nos estádios, principalmente a partir de determinado período, que elas começam a ser cobradas e a sentir a necessidade de fazer isso. Tem autores que vão defender isso. Pode contrapor as duas teses e avaliar o que tem de ponto forte e ponto fraco em cada um. O texto pode fazer isso. Então, dizendo com outras palavras, o texto vai enfrentar um problema com hipóteses que podem ser verificadas e sustentadas por dados que são produzidos pelo próprio autor ou autora em sua pesquisa. Pode apresentar dados produzidos por pesquisas de outras pessoas. Muitos artigos que são baseados em revisão bibliográfica fazem isso. Tal autor achou isso, tal autor achou aquilo, tal autor achou aquilo lá, e faz uma avaliação a partir desse balanço. Pode ser examinando um ou mais casos, analisar violência de gênero em Rio Branco. Então, pode pegar um caso de assassinato de uma mulher no contexto doméstico, ou pode pegar 10 casos diferentes e comparar qualitativamente, ou pode pegar as estatísticas do número de feminicídios no ano. Então, pode trabalhar tanto com dados quantitativos quanto com dados qualitativos. Pode ser uma pesquisa empírica, uma etnografia, pode ser feita por meio de entrevistas, grupos focais, que você reúne pessoas a partir de um determinado perfil para discutir um problema. Pode ser história de vida, pode ser pesquisação, que é uma intervenção direta do pesquisador na situação. Isso é muito comum em pesquisa sobre educação. Pode ser uma pesquisa com documentos de todo tipo, inclusive não só texto, fotos, vídeos também são documentos a serem pesquisados. Podem ser surveys, que são essas pesquisas quantitativas por meio de questionários, como pesquisa de intenção de voto. Podem ser dados quantitativos da economia, por exemplo, né? Enfim, tem vários tipos de pesquisa empírica. Pode ser uma pesquisa bibliográfica, você ir encontrar artigos de gente que publicou sobre o tema que foi investigado. No meio do fichamento, vocês vão ver o que esse autor está fazendo nesses procedimentos todos de apresentação dos dados para sustentar as hipóteses que ele levanta. E ele pode, por fim, no texto, pegar um outro autor que é considerado uma autoridade no assunto e ele fala assim, bom, tal fulano já fez uma pesquisa bastante exaustiva sobre isso, então eu pego o argumento dele e estou tomando como premissa. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa sobre torcidas organizadas de futebol. Tem um professor da Universidade Federal de São Carlos, que é o Luiz Henrique de Toledo, que tem livros publicados sobre isso, assim, dedicou bastante tempo da carreira dele discutindo torcida organizada de futebol. Então eu posso trazê-lo como autor reconhecido no seu campo para falar sobre o assunto no texto.
eu, o autor. Vocês podem identificar isso nos fichamentos de vocês. Bom, vamos entrar no fichamento propriamente dito. O que um fichamento tem que ter? A primeira coisa que um fichamento, e qualquer trabalho que vocês forem fazer na vida de vocês tem que ter, é um cabeçalho com uma identificação, né? Professores, professoras, pareceristas de revista, não tem bola de cristal. Seu negócio não tem o nome, ninguém sabe de quem é, ninguém viu. É um risco, inclusive, porque alguém pode copiar o seu trabalho, não está identificado. Então lembre-se de pôr o nome de vocês. Se for um trabalho de disciplina, a disciplina a qual ele pertence, o curso, a universidade, essas coisas são meio básicas. Não necessariamente você precisa fazer uma capa, né? Você faz uma capa quando for o seu TCC. Um trabalho, assim, não necessariamente capa. Fichamento, dificilmente. Você tem que colocar uma indexação geral. Eu estou chamando de indexação, poderiam ser palavras-chave, mas o que é? É uma espécie de agrupamento temático daquele fichamento. Sobre o que aquele texto é. Então, eu vou fazer um estudo sobre torcidas organizadas de futebol. Então, eu vou ler textos de antropologia do esporte, antropologia do futebol. Vou colocar isso como uma tag, né? Como uma palavra-chave. Eu li esse livro, que eu estou usando de exemplo aqui, Roque de Barros Laraia, Cultura, um conceito antropológico, na disciplina de Introdução à Antropologia. Eu vou me lembrar que eu li esse texto nessa disciplina, então é bom colocar essa tag. Eu dei exemplos aqui. A disciplina que indicou o texto, a área do conhecimento, no caso desse livro. Como não é um livro que tem uma abordagem etnográfica específica de alguma sociedade, de algum povo, é um livro de teoria, porque ele está discutindo um conceito, eu coloquei teoria antropológica, e o tema, o conceito de cultura. E a referência do fichamento. Então, cultura é um conceito antropológico no padrão ABNT. É bom vocês exercitarem esse padrão ABNT, porque vocês vão usar eles para o resto da sua vida. Quanto mais cedo você pegarem o jeito, melhor. Sobrenome de autor em maiúscula, vírgula, o resto do nome dele. Pode ser por extenso ou podem ser só as iniciais. Mas se vocês forem escolher fazer por extenso, todas as referências vocês fazem por extenso. Se forem escolher fazer as iniciais, RB, por exemplo, nesse caso, faz tudo com as iniciais. É importante que o texto de vocês, de qualquer trabalho, incluindo os fichamentos, sejam padronizados. No caso de um fichamento, provavelmente a única referência bibliográfica que vai ter é a do próprio texto fichado. Num trabalho de disciplina, vocês vão trazer outros textos. Mas enfim, padrão ABNT da referência é o último item do cabeçalho de um fichamento. E o segundo elemento que vocês vão ter é texto, ou seja, o fichamento propriamente dito. Aqui tem um modelo de cabeçalho que está sugerido no plano de aula da disciplina de Introdução à Sociologia, que está sendo oferecida nesse momento pelas professoras Eurenice e Letícia. Então, tem lá o nome da instituição, o nome do centro, o curso, a disciplina, Introdução à Sociologia. O curso está em XXX porque tem alunos de outros cursos que não de Ciências Sociais matriculados, assim como aqui em Introdução à Antropologia. E o nome de vocês, bonitinho. Aí, fichamento centralizado, em negrito. E aqui as identificações da obra. Autor, sobrenome, vírgula, nome, nome do meio. O título, se é capítulo ou se é livro, ou se é artigo de revista, enfim. O livro ao qual pertence, se for um capítulo. Se for uma coletânea, os organizadores. A cidade, a editora, o ano e as palavras-chave. Esse tipo de informação, nesse formato, vocês vão encontrar no Google Books. Então, se vocês estiverem com dificuldade de localizar na cópia de vocês, eu sugiro que vocês joguem o título do texto que vocês estão trabalhando no Google Books, no Google, né? E aí ele aparece naquela caixinha do lado direito do navegador, organizado desse jeito. Isso pode facilitar a vida de vocês. Então, eu faço assim, né? Se for um fichamento que eu não vou usar para entregar para uma disciplina, não sou mais aluna, então são os meus fichamentos de trabalho. Eu sempre ponho meu nome, a data, fichamento, a indexação, a citação ABNT, já bonitinha. E o que eu faço? Eu salvo numa pasta de fichamentos.
Eu tenho uma pasta na minha nuvem, eu tenho uma nuvem do Dropbox, vocês como alunos da UFAC têm direito a uma nuvem do Google Drive, faço a sugestão que vocês a utilizem, porque daí se o computador quebrar, o celular for roubado, o dilúvio acontecer e Noé não te botar na arca, você não perde o seu trabalho. E aí você já tem esse monte de fichamentos aqui que você pode depois ir utilizando para fazer os seus trabalhos. Não precisa fazer esse fichamento 10 vezes depois, né? E eu sugiro sempre que vocês façam backups, né? Nunca tenham os seus arquivos importantes salvos em um lugar só, porque é isso, né? Tudo pode acontecer. E eu não quero que vocês passem pela experiência de, há pouco tempo de entregar seus TCCs, perderem seus fichamentos ou seu trabalho em andamento, porque é uma situação desesperadora. Eu passei isso no meu mestrado e eu não sei como eu não tive um ataque cardíaco. Bom, o cabeçalho ele é importante não só para identificar o trabalho que vocês estão fazendo, mas eles dão também uma pista do que é a natureza do texto a ser lido. Se ele é um relatório, se ele é um artigo independente numa revista, num periódico, se ele é um artigo de dossiê, se ele é um capítulo numa coletânea. Então tem uma coletânea sobre um determinado tema. Tá? Antropologia do futebol no Brasil. Um capítulo sobre torcidas organizadas. Ele pode ser um capítulo de um livro inteiro. Então, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, do Bronisław Malinowski, que é um livro que vocês vão ler. Tem uma introdução metodológica ali, que é o texto que com certeza vocês vão ler. Você está previsto para leitura nessa disciplina, inclusive. Então, é o primeiro capítulo daquele livro. Tem uma sequência lógica dele com os outros capítulos, que uma coletânea nem sempre tem. Vocês podem fazer o fechamento de um livro completo. Eu dou como exemplo, mais uma vez, o livrinho do Roque de Barros Laraia, que é um livro curtinho. Aqui provavelmente é o ponto que mais interessa para vocês, os tipos de fichamento. Você pode classificar um fichamento em termos de grau de autoria, um fichamento simples, não vai ter comentários, não vai ter nenhuma intervenção de vocês, é só um resumo mesmo do que está no texto, ou ele pode ser um fichamento comentado. O modo de escrita do fichamento pode ser por tópicos, por itens, esses itens podem ser numerados ou não, só um risquinho, uma flechinha, e aí vocês fazem frases mais ou menos montadas, tal, tal, tal. Ou ele pode ser um texto estruturado, começo, meio e fim, resumindo o texto que vocês estão fichando. Ele pode ser um fichamento de citações, que é recortar trechos do texto entre aspas, a gente vai falar disso, um resumo de conteúdo com as suas próprias palavras, ou um fichamento bibliográfico, que hoje em dia quase não se usa, que é uma espécie de resumo geral do texto que a gente faz. Muitas vezes, quando o livro não é nosso e a gente não tem uma cópia digital, a gente faz meio para saber para que serve aquele livro e depois onde que a gente acha, em qual biblioteca que a gente acha, para consultá-lo novamente se for necessário. O fichamento pode ser híbrido, ele pode misturar um pouco modos de escrita e gêneros de fichamento, mas em geral ele tende mais a um ou a outro. E assim, o pessoal lá da prática de leitura e escrita acadêmica da USP classificam os fichamentos também no grau de complexidade, o quanto esse fichamento é elaborado a partir do texto. Então, o fichamento expresso, basicamente, você vai recortando esses blocos temáticos do texto que você delimitou na sua leitura e nomeando. Aqui é o conceito, aqui é o exemplo, aqui é uma análise de caso, aqui é uma objeção. Um fichamento detalhado explica o que tem em cada parte, como é que é a estrutura expositiva, como é que o autor faz os seus argumentos. E um fichamento expandido, ele tem um esforço sintético de resumo, de análise e de escrita sobre esse texto. Então você monta uma narrativa sobre o texto com as suas palavras, né, apresentando qual que é o problema do texto, a tese e o posicionamento do autor e como é que ele argumenta. Então, recapitulando tudo que eu já falei, né, e que eu falei também na aula passada, todo texto acadêmico vai ter um objetivo, uma tese, um problema e uma estrutura lógica que vai ser explorada por meio de operações lógicos conceituais. Apresentação de conceitos, fornecimento de exemplos, apresentação de argumentos, de objeções, descrições, procedimentos de análise metodológicos. O fichamento por citações é o fichamento que normalmente vocês começam a fazer nas disciplinas de introdução. Então, vocês transcrevem, copiam trechos do texto original que sintetizam a estrutura e os elementos do texto.
A transcrição se faz sempre entre aspas e com a indicação da página entre parênteses. Abre parênteses, P ponto, número da página, fecha parênteses. E aí eu digo para vocês, cuidado para não transcrever frases apenas por gostar delas. Nossa, que frase incrível, esse cara é genial, vai lá e copia a frase. E pode ser que essa frase que você copiou com tanto gosto não seja uma frase que realmente expresse o argumento do autor. Pode ser só que você tenha gostado do som das palavras. Isso acontece, gente, não, sem vergonha, mas cuidado quando vocês forem fazer isso, né? Porque isso é uma incursão num vício de leitura fragmentada e valorativa. Um fichamento por citações pode ser simples ou comentado. Você pode fazer a citação, fazer um comentário. Pode ser expresso, ou seja, só ir mapeando rapidamente o texto, ou ele pode ser detalhado, explorando mesmo o que tem no texto. E um fichamento por citações fica melhor organizado se, além das citações, vocês indicarem os tópicos e subtópicos aos quais essas citações se referem. E aqui eu recupero, mais uma vez, o modelo de fichamento das professoras Eurenice e Letícia, porque elas sugerem destacar as ideias e os conceitos centrais do texto em formato de tópicos e subtópicos. Elas dão esse exemplo, né? Conceito geral A. 1.1, conceito específico que está dentro desse conceito geral. Vocês fazem uma espécie de arvorezinha desses conceitos que os autores estão trabalhando nos textos que vocês estão lendo. Então, as professoras sugerem que vocês apresentem os conceitos, recortem uma citação ou façam uma paráfrase com as suas próprias palavras. E aí eu trago mais uma advertência para vocês. Vocês sabem que copiar o texto ipsis literis, né? Ou seja, tintim por tintim, letra por letra, e depois utilizar num trabalho sem citação, é plágio. Agora, dizer com as suas próprias palavras quase a mesma coisa, mudando o tempo do verbo, mudando do singular para o plural, fazendo um aposto no meio, isso continua sendo citação. Mesmo que não vá entre aspas, porque você mexeu numa coisinha ou outra. Então, se vocês não citarem, é plágio. Isso é importante dizer não tanto por causa dos fichamentos, mas por causa dos trabalhos de disciplina de vocês e do TCC. E muitas vezes vocês caem na ilusão de que se mexer um tempo verbal aqui e outro ali, já é uma escrita original que não vai configurar plágio. Configura sim, né? E a gente tem softwares que pegam isso. Então, mesmo se o professor for distraído, o software acha. Um exemplo de fichamento simples, que é as primeiras páginas lá do livro do Roque de Barros Laraia. Então, o objetivo do livro, bom é que o Roque é explícito. Esse volume trata da discussão de um dilema, 2 pontos. A conciliação da unidade biológica e a grande diversidade cultural da espécie humana. Está entre aspas, página 10. 2. O argumento, um dos argumentos que ele apresenta. A preocupação com a diversidade dos povos é antiga. Não é só uma coisa que a antropologia inventou. Abre aspas, mesmo antes da aceitação do monogenismo, os homens se preocupavam com a diversidade dos modos de comportamento existentes entre os diferentes povos. Outra aspas que tem a ver com o mesmo argumento. Desde a antiguidade foram comuns as tentativas de explicar as diferenças de comportamento de comportamento entre os homens, a partir de variações dos ambientes físicos. Que está na página 13. Por que eu fiz essas duas citações? Porque essa segunda citação acrescenta um novo elemento, é um argumento específico a partir desse argumento. 3. Outro argumento. As diferenças culturais não estão apenas em sociedades distantes no tempo ou no espaço, mas também em sociedades próximas a nós. Essa citação. Abre aspas, qualquer um dos leitores que quiser constatar uma vez mais a existência dessas diferenças não necessita retornar ao passado, nem mesmo empreender uma difícil viagem a um grupo indígena localizado nos confins da floresta amazônica ou em uma distante ilha do Pacífico. Basta comparar os costumes dos nossos contemporâneos que vivem no chamado mundo civilizado. O quarto argumento é uma objeção. É um argumento que serve para contrapor outros argumentos. O determinismo geográfico e biológico não explicam diferenças dos povos. E aqui eu uso um sinal que a gente usa quando a gente suprime um trecho, né, do começo do parágrafo, nesse caso. Abre aspas, tem esse sinalzinho, que é chave, 3 pontinhos, fecha a chave. As diferenças de comportamento entre os homens não podem ser explicadas através de diversidades somatológicas ou mesológicas. Tanto o determinismo geográfico como o determinismo biológico, mais uma supressão de trecho,
foram incapazes de resolver o dilema proposto no início desse trabalho, na página 16. Aqui vocês veem que eu grifei palavras que são difíceis, que valeriam a pena dar uma olhada no dicionário. Aquele lá era um fichamento simples de citação. Fichamento comentado é um diálogo seu com o texto, como eu já falei antes. Portanto, um fichamento desses conterá tanto as ideias e argumentos presentes no texto original, quanto as ideias, indagações, comentários que o texto suscitou em você, bem como as suas extrapolações para outros textos. Uma coisa importante, deixa claro no fichamento comentado qual é a ideia do autor e qual é a sua, porque isso pode gerar confusão mais para frente. Você pode perder uma ideia genial que você teve achando que na verdade ela é do autor e, o que acontece com maior frequência, achar que foi você que pensou uma coisa que você leu. A gente sempre se engana com isso. Então você pode colocar suas ideias ao longo do fichamento fazendo algum tipo de destaque, usando uma outra cor, um outro tipo de letra, fazendo comentário com 2 pontos assim, né? Colocar entre chaves. Existem diferentes maneiras. Eu sou muito do uso dessas chavezinhas assim. Isso é um gosto pessoal. Se vocês marcam assim, isso evita que vocês cometam plágio, porque vocês sabem bem o que vocês escreveram, o que outras pessoas escreveram. Se vocês não quiserem ir fazendo comentários ao longo do fichamento, vocês podem deixar esses comentários para o final. Então, aqui também recuperando as instruções da Eurenice e da Letícia, elas sugerem que vocês desenvolvam comentários sobre as ideias discutidas pelo autor, seja relacionando-as a leituras prévias, ou fazendo associações com discussões das aulas, ou destacando seus aspectos relevantes. Indicar, resumidamente, as principais conclusões do texto. Eu faço como exemplo aqui, eu peguei uma daquelas citações que eu tinha pego do texto do Laraia, sobre monogenismo. Então, o que eu poderia comentar sobre isso? Uma dúvida, o que é monogenismo? Opa, fui no dicionário, então tem um glossário. Monogenismo é a doutrina segundo a qual todas as raças humanas derivam de um tipo primitivo comum. Posso fazer um comentário. Putz, eu já li sobre isso, a professora falou isso na aula, que no século XIX, quando a antropologia surge, havia um intenso debate científico e teológico, ou seja, o pessoal das religiões também estava interessado no assunto, sobre a origem una, monogenismo, ou múltipla dos tipos humanos. Nossa, a professora falou isso e ela disse que tem um livro onde o cara discute isso. Então tem uma referência externa, que é um outro livro, nesse caso o livro do Adam Cooper, A Reinvenção da Sociedade Primitiva. E tem a referência desse livro também no formato ABNT. Fichamento em tópico. Foi o tipo de fichamento que eu pedi para vocês fazerem das videoaulas. Que é uma síntese dos argumentos e operações lógicas do texto, que não necessariamente utiliza frases completas, com sujeito, verbo e objeto. Pode usar traços, sinais gráficos para correlacionar, opor ou enumerar ideias. Então, voltando ao texto do Laraia, a mesma coisa que a gente tinha feito lá no outro exemplo do fichamento simples por citação, eu estou fazendo aqui em tópicos. Então, o objetivo do texto, dilema, frechinha. O dilema é esse: idade biológica versus diversidade cultural da humanidade. Como é que a gente resolve isso? O autor exemplifica como a preocupação com a diversidade é antiga, citando pensadores clássicos como Confúcio, Heródoto, Tácito, viajantes como Marco Polo, Padre José de Anchieta e filósofo Montaigne. Tentativas de explicação da diversidade pelo ambiente na Roma Antiga, filósofos árabes e franceses do século XVI. São outros exemplos de argumentos desse dilema que o Laraia está abordando. Variações em sociedades contemporâneas. Exemplo, trânsito, alimentação, moralidade. São exemplos que o autor dá no texto. Objeção ao determinismo biológico ambiental. Entre parênteses nos próximos capítulos, porque o autor aborda isso nos próximos capítulos do livro. Um fichamento de conteúdo em texto estruturado, em geral, é a sua escrita mais autoral do fichamento, organizado num texto com introdução, desenvolvimento. Então ele exige uma leitura mais amadurecida do texto. Em geral, uma leitura só não é suficiente para vocês montarem um texto estruturado, um fichamento de conteúdo desse. E ela é mais adequada para um fichamento expandido, em que vocês vão analisar mais. Então, pegando as mesmas páginas lá do livro do Laraia, Roque de Barros Laraia abre a primeira parte do seu livro de Introdução à Antropologia. Cultura, um conceito antropológico. Você vê que aqui eu coloquei o título em itálico. Denominada Da Natureza da Cultura ou Da Natureza à Cultura. Apresentando o objetivo de examinar o dilema da conciliação entre a unidade biológica e a grande diversidade cultural da espécie humana. Página 10. Então, eu estou escrevendo um texto aqui, mas eu faço uma citaçãozinha
Então, essa citaçãozinha vai entre aspas. Laraia traz citações de pensadores clássicos, filósofos modernos, viajantes e missionários para demonstrar que esta é uma questão mais antiga do que a antropologia, presente em debates sobre o monogenismo, por exemplo, bem como exemplos da diversidade entre diferentes sociedades contemporâneas para demonstrar a atualidade do debate. Então, aqui eu estou registrando para que ele está falando aqui. Volta. Está falando aquilo não só porque ele quer dar um exemplo, mas porque ele quer demonstrar que o debate é atual, ao momento que ele escreveu o livro. Outro parágrafo. Essa abertura contextualiza o debate, apresentado nos 2 próximos capítulos, sobre a inadequação de explicações baseadas em determinismos biológicos ou geográficos. Esta objeção levará ao conceito que é capaz de explicar a diversidade, o conceito de cultura. Estou usando o itálico aqui para destacar o conceito, cuja formulação também tem uma história e um desenvolvimento teórico, examinado nos capítulos 3 e 4. A passagem humana da natureza à cultura é debatida no capítulo 5, e as concepções modernas de cultura são apresentadas no capítulo 6, que antecede a segunda parte do livro, Como Opera a Cultura. Esse trecho aqui do meu fichamento já demonstra que o livro inteiro foi lido, já é uma organização bem a posteriori. E aí, como eu falei, o fichamento bibliográfico é um fichamento que se usa muito quando você quer saber um pouco do que trata o livro que você não tem. Então, ele inclusive poderia ter aqui uma indicação, tem um exemplar na Biblioteca Central da Universidade Federal do Acre. Eu acho que não tem, na verdade, mas era bom ter. Bota na lista de compra. Então, tem, de novo, a referência completa do livro, as palavras-chave. O livro, escrito em 1986 e reeditado diversas vezes, tem sido um guia de introdução à antropologia por meio de um de seus conceitos centrais, o conceito de cultura. O livro é dividido em 2 partes, da natureza da cultura ou da natureza à cultura e como opera a cultura. São essas as 2 partes do livro. Na primeira parte, em capítulos breves, o autor tem como objetivo examinar o dilema entre a unidade biológica e a diversidade cultural da humanidade, por meio de um exame da validade explicativa do conceito de cultura frente a, essa crase está errada, explicações deterministas pela biologia ou ambiente. Laraia realiza uma breve reconstituição histórica do conceito de cultura e apresenta diferentes definições do conceito. Na segunda parte do livro, o autor examina e exemplifica como a cultura determina diferentes visões de mundo, interfere no plano biológico dos seres humanos, demonstra como indivíduos participam de modo diferente de sua cultura ou por fatores como idade, gênero e classe social. Defende que a cultura possui uma lógica própria que deve ser compreendida e que a cultura é dinâmica, ou seja, ela se transforma. O livro apresenta ainda 2 anexos, um sobre a experiência de tentar isolar seres humanos de qualquer cultura e o outro exemplificando o papel de difusão nas culturas. Então, você vê que é um fichamento bem resumido do livro todo, que serve mais para, se eu precisar saber de alguma dessas coisas, eu vou atrás do livro. Bom, um lembrete final, quaisquer trabalhos que vocês forem enviar para mim, para qualquer outro dos seus professores e professoras do curso, precisa ter o nome do arquivo identificado corretamente. Então, se vocês me mandam por e-mail anexado um arquivo chamado trabalho final, vocês dificultam a minha vida, porque eu vou ter que renomear o arquivo de vocês com o nome de vocês. Trabalho de antropologia também não ajuda. Fichamento Roque Laraia é um pouco mais específico, mas continua sendo meio difícil de entender. Fichamento cultura. Fichamento Ana Antropo. Ana sou eu, não é você autor do fichamento. Então, não é um nome legal para o seu arquivo. Fichamento 1. Também é difícil. Sugestões de como vocês podem nomear. Fulano de tal. José da Silva. Tracinho Fichamento Laraia. Você me entrega, eu sei que é você. E eu sei que é aquele trabalho. Fulano de tal. Introdução Antropo. Introdução Antropologia. Já sei qual é a disciplina. Fichamento Laraia. Eu gosto desse formato. Eu uso sempre nos meus arquivos, que é ano, mês, dia, tipo, invertido do que a gente normalmente põe na data, porque ele já fica nessa ordem na pasta. Ano, mês, dia. Fulano de tal, introante, como introdução à antropologia, fichamento Laraia. Essas são as referências do vídeo de hoje, os livros que eu usei de exemplo para o fichamento. O plano de aula das professoras, a quem eu agradeço a sessão, e os cursos, o curso
que eu dei junto com o José e com a Bruna na FEFELESH em 2016, e depois os vídeos da Universidade de São Paulo de 2017 que estão acessíveis no YouTube. Eu sugiro, se vocês ainda têm dúvidas, que vocês assistam. A aula 8, especificamente, é sobre fichamento, é com uma professora da História, e ela pega um fichamento de um texto dela sobre a história das revoluções na América, que é bem legal, assim. São 3 partes dessa aula 8, cada uma tem um pouco mais de meia hora, então gasta um tempinho, mas acho que ajuda bastante. É isso, gente. Obrigada pela atenção.